Alô, amigos do canal Olho no Vasco, Barros Ribeiro para mais um pré-jogo. Nós vamos para a 17ª rodada, Vasco enfrenta o Criciúma fora de casa para tentar se manter na segunda colocação e avançar atrás do Cruzeiro, que lidera a competição com 38 pontos. O Vasco vem em segundo lugar com 31, o Criciúma vem em quinto lugar com 23, querendo beliscar essa entrada dentro do dia 4, onde se encontra o Grêmio com 26 pontos e que enfrenta às 9h30 da noite, enfrenta o Náutico, o Grêmio que vem na quarta colocação, o Náutico vem na 16ª. O jogo vai ser um jogo encardido, um jogo mordido. A equipe do Criciúma lá é uma equipe agressiva, uma equipe que foi renovada, está sob uma nova gestão, se eu não me engano, desde 19, um novo comando que está organizando o time do Criciúma, é um time brigador. Tem dois nomes que ressaltam, que é o Negueba, quem não lembra do Negueba, e o Marquinhos Gabriel, que jogou no Vasco naquele time melancólico do ano passado. Então, o jogo vai ser um jogo duro, jogo difícil. O time do Criciúma é um time aguerrido, sai bem pelas laterais, é um time que flutua bem, tem uma defesa consistente, vem surpreendendo a todo mundo, ninguém esperava que eles estivessem nessa colocação. A nova gestão do Criciúma, a proposta deles é se manter pelo menos na Série B, mas estão fazendo um papel importante, um papel que o próprio clube, apesar de ter feito bons investimentos, um clube não esperava nesse momento estar nessa posição da tabela. Então vai ser um jogo difícil, um jogo muito aguerrido, um jogo muito brigado, e o Vasco tem que ficar muito atento. Porque se o Vasco ficar atrás, segurando, esperando o Criciúma, vai tomar uma pressão violenta e eles jogando em casa são perigosos. A torcida, apesar da torcida do Vasco em 2 horas ter conseguido, já comprou, se não me engano, a parte que cabia a ela, 2.000 ingressos, a torcida do Criciúma também vai lotar o estádio. Então eles pressionam, eles gritam, ali é um caldeirão também, a torcida empurra eles e o Vasco não pode se fazer de rogado. O Vasco tem que ir para cima, o Vasco tem que, na minha opinião, eu gosto desse tipo de jogo de pressão alta, o Vasco precisa marcar, tirar a saída de bola do Criciúma, adiantar suas segundas linhas, e a gente tem alguns desfalques em que eu acredito que possam fazer uma diferença, mas mesmo assim a gente pode chutar quem a gente vai imaginar aqui, vamos conjecturar quem vai entrar jogando. O Vasco fica, já sabemos, seu Nenê, que está machucado, não vai poder jogar, está sendo tratado para voltar, acredito, no jogo contra o Sampaio Corrêa, e o Peck suspenso e o Edmar também suspenso. Então, eu acredito, havia a possibilidade do Maurício Souza estava testando 3 zagueiros, jogar com a linha de 3 atrás, e houve também a possibilidade de botar o Raniel e o Getúlio ali na frente, 2 jogadores altos, mas não acredito que isso aconteça. Pode ser, a gente não sabe, ele está testando coisas novas. Para você jogar com 3 zagueiros, eu gostaria de ver o 3-5-2, mas você teria que ter 2 alas espetados que chegassem ao fundo. Então acho que o time do Vasco, que vem, volto a dizer, na segunda colocação com 31 pontos, lembrando que o Bahia joga fora hoje contra o Vila Nova, às 23 horas, o Bahia vai em terceiro com 29 pontos, o Vila Nova vai em último, 20º lugar com 12. Então hoje nós somos Vila Nova desde criança. O único resultado que não pode acontecer é a vitória do Bahia, senão ele passa o Vasco se obriga a empatar ou ganhar amanhã. Então nós temos que torcer por um milagre do Vila Nova, que está em último lugar, ganhar do Bahia em casa até para se recuperar, ou pelo menos beliscar o empate. Eu acredito que o Vasco, atuando pelo comando Maurício Souza, é claro que é o início de trabalho, mas eu confesso que não gostei dos jogos ainda feitos pelo Vasco. Não acho, claro, que ele teve tempo para tentar implementar o seu trabalho, é muito pouco tempo, mas eu acho que não se inventam determinadas questões. Vai no café com leite que está funcionando, Maurício Souza, vai no trivial, o time estava jogando bem a forma de falar, né? O time do Vasco não é um primor técnico, na ausência do Nenê fica muito mais claro isso, mas o time tem uma entrega absolutamente fantástica. E isso é a marca registrada do Vasco, tem o pulmão, a caixa desses jogadores, desculpem, em correr atrás do adversário, marcar intensidade alta, é fantástico. Acho que vou arriscar que o Vasco, talvez, com essas modificações, não é muito difícil a gente imaginar, vou arriscar que o Vasco vai de Thiago Rodrigues, no lado direito, que foi muito bem no último jogo, ele vai de Léo Matos, a dupla ali atrás é o Quinteiro e o Anderson Drone Conceição, voltando o nosso capitão, e na esquerda eu pensei que pudesse botar o Danilo Boza, só que ele, numa própria entrevista, ele disse que ele pode até jogar, mas ele preferia jogar de zagueiro. Então acho que aí ele para a esquerda seria apenas se houvesse uma falta de opção.
Então acredito ali que ele possa meter, vou arriscar o Riquelme do lado esquerdo, que teoricamente é o lateral reserva do Edmar. No meio, não se tem dúvida, deve ser o Yuri, e que, por favor, o Maurício Souza não tire o Yuri, que ele vem tirando nos últimos 3 jogos, e é o pulmão ali do Vasco, é o que dá a proteção à defesa, até para soltar mais o André. Então, o meio, eu vou arriscar que o meio deve ser o Yuri, o Andrei e o Palácios. E lá ali na frente, eu já vinha dizendo que eu gostaria de ver dessa forma, o Eric do lado esquerdo, que é um jogador também rápido, habilidoso, deixou boa impressão no último jogo, no penúltimo, não nesse último jogo que ele entrou pouco tempo, mas logo no começo de se machucar, deixou uma boa impressão e jogou pelo lado direito em alguns momentos. Eu vou arriscar que na esquerda vai o Eric, lá na frente vai o Getúlio e do lado direito o Figueiredo. Muito importante o Figueiredo do lado direito, que faz aquele corredor para aquele serrote vai e volta, marcando o lado esquerdo do Criciúma. E o Eric vai ter essa obrigação também de fazer esse serrote lado esquerdo subindo e voltando. E a gente tem uma boa opção, porque o Riquelme, apesar de não marcar espetacularmente bem, isso pode trazer uma preocupação ao Anderson Conceição, por isso é importante manter o Yuri ali, porque pode não, e com certeza ele vai dar uma proteção importante ali à zaga, porque antes da entrada do Edmar, quando o Riquelme jogou, ficou muito claro que a insegurança da nossa zaga, 2 jogos seguidos, a nossa zaga não se portou bem, porque, é claro, não estão acostumados com o Riquelme, não tem entrega, não tem experiência e a marcação tática que tem o Edmar, goste ou não, deu um equilíbrio, ele da esquerda e o Gabriel Dias na direita, que ainda não volta, porque ainda está em tratamento, e o Riquelme, você pode soltar um pouco mais, pode descer o Eric, o Riquelme subir, ou o Riquelme fazer um facão por dentro, traz o Yuri para fazer uma cobertura e encosta o Andrei ali, eles podem fazer essa mexida. O Eric é um jogador rápido, o Andrei Santos vem jogando espetacularmente, é um jogador rápido também, e o Riquelme é um jogador habilidoso, é aquele que pode quebrar as linhas fazendo o que a gente espera. É um jogador que pode inventar, pode fazer corte por dentro, puxar corredor, fazer tabela com o Andrei, puxar junto com o Eric ali e ponto. E ali eu acho que pode construir. E o Palácio, que eu já tinha falado, que o meio Yuri, Andrei e Palácio, é o jogador que, para mim, que vai ser o responsável para fazer essa ligação. Agora eu gostaria de ver ele pela direita e não pela esquerda. Começou pela esquerda, não gostei. É um jogador que eu já disse aqui, eu acho que neste momento poderia ser um jogador do segundo tempo, porque não acho que ele fisicamente ele ainda está 100%, acho ele pesado, travado em alguns momentos. Ele tem que ter alguém para tabelar, tem que ter alguém para chamar a bola e junto trabalhar esse lance, porque no outro jogo procurou várias e várias vezes e o Peck não aparecia para fazer esse jogo com ele, pegava a bola, tentava puxar por dentro. E eu acho que o melhor jogo do Vasco vai ser uma pressão alta, aproveitando pontualmente o Léo Matos, quando puder subir, que fez um belo jogo na última partida. E essa linha de trás é agora com o Léo Matos experiente, jogador viril, forte, acostumado a jogo grande, Léo Matos, o Quinteiro, Conceição e o menino Riquelme, eu acho que enfraquece um pouco o lado esquerdo da marcação, mas por isso é muito importante o combate, a ajuda do Eric para evitar a descida do lado direito do Criciúma, a espetada do Andrei para cobrir se necessário, e aquela linha de frente, o Figueiredo, o Eric e o Getúlio, fazendo aquela pegada na saída do Criciúma, não deixando o Criciúma trabalhar e sair a bola, que é perigoso. E o Getúlio entrega muito mais do que entregou o Raniel, apesar de nosso artilheiro, mas o Getúlio definitivamente entrega muito mais na parte tática, na marcação, é um jogador que corre, pode vir pelo meio, abrir pela lateral para o Figueiredo puxar para dentro. Importante é as linhas estarem próximas, o Yuri e o Andrei tendo muita atenção, porque o Palácio não é de marcar muito. Então acho que é um jogo que vai sobrecarregar muito o Yuri e o Andrei. Não acho que o Andrei vai sair muito e tem que observar mais essa proteção, principalmente do lado esquerdo, por conta do Riquelme. Então que se tenha cuidado, o time do Vasco tem a possibilidade de chegar a 34 pontos encostando no Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro ainda joga, mas o Cruzeiro vai com 38, importante que o Vasco subir para afastar, porque é um jogo de 6 pontos. O Criciúma, ele vem em quinto lugar com 23 pontos, o Vasco subindo, ganhando esse jogo, vai a 34 e abre 11 para o Criciúma. É claro que tem outros jogos atrás, mas dá um recado claro que o Vasco está numa vibe importante. E nesse momento é importante marcar pontos e o Vasco que consiga fechar esse primeiro turno entre 36 e 38 pontos, seria espetacular para você ter uma virada importante já no segundo turno e quem sabe com a 777 aí, muito se fala de Alex Teixeira, pode vir, outros jogadores, mas no momento vamos lidar com o que a gente tem, bater a palma para quem está valorizando e se entregando para o Vasco. Importante retorno do nosso capitão, grande Anderson Drone
Conceição, chamo de drone porque varre tudo dentro da área, o que vem ele está tirando, o Quinteiro a nossa tempestade, do lado direito o Léo Matos entrou muito bem, gosto do Gabriel Dias, mas está machucado, e o garoto Riquelme, que a gente espere dele, marcação ok, mas que ele possa fazer aquele futebol virtuoso que a gente sabe, que vá, corte para dentro, faça o facão, invente, faça os dribles, é aquilo que a gente espera dele. Então, o Vasco, na minha opinião, ele tem algumas opções, mas ele deve ir, repetindo, com o Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quinteiro, Conceição, acho que deve entrar o Riquelme, Yuri, Andrei Santos e Palácio. Lado esquerdo eu já tinha pedido isso há muito tempo, o Eric, o Getúlio e o Figueiredo. Para quem me acompanha sabe que eu já venho há muito tempo pedindo a entrada do Eric, e o lado esquerdo é meio que óbvio que entrasse o Riquelme. O Dalino Boas eu estava apostando nele, mas numa entrevista, volto a dizer, ele falou que preferia jogar mais pela defesa, poderia jogar à esquerda, então isso ficou claro que talvez o treinador não fosse em cima dele. Valeu, galera! Canal Olho no Vasco, vamos torcer por uma vitória do Vasco amanhã, jogo às 16h30, jogo importantíssimo, jogo pegado, mordido, jogo travado, vai ser um jogo decidido nos detalhes, mas se o Vasco marcar pressão alta, subir a segunda linha, encostar na terceira e a primeira linha subir, dando distância ao campo do Criciúma, a gente não pode ficar atrás esperando o Criciúma para jogar por uma bola, até porque a gente não tem qualidade técnica para isso na ausência do Nenê. O Palácio está lá, mas não entrega a mesma coisa que o Nenê. Valeu, galera! Cliquem lá, canal Olho no Vasco, sininho, compartilhe geral, fale com a rapaziada aí, não custa nada, divulga geral para a gente mais um pré-jogo, Vasco e Criciúma amanhã, às 16h30, horário Brasil, e o Vasco buscando mais uma vitória para se manter no segundo lugar, encostando no Cruzeiro que está em primeiro. Valeu, grande abraço, saudações vascaínas.